Test é um programa do Xbox que grava jogadas. Aí, às vezes, ele não quer gravar o som. Pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula. Vamos começar ali pelo livro de atividades. Alguém tem alguma dúvida em algum exercício sobre cromossomos sexuais? Primeiro no livro de atividades. Aí, pessoal, quem tiver dúvida, fala. Diz o número do exercício. Alguma dúvida em algum exercício do livro de atividades sobre cromossomos sexuais? Não, eu entendi pelo menos. Conseguiu fazer tudo? Exercício 15, tá? Bom, no exercício 15, ali na página 9, diz assim: sobre hereditariedade ligada ou influenciada pelo sexo, assinale a alternativa correta. Então, um casal não hemofílico tem o primeiro filho hemofílico. Apresenta 25% de probabilidade de ter uma filha hemofílica. Bom, lembrem que a hemofilia, vou virar aqui o quadro para vocês. Estão enxergando o quadro direitinho? Sim? Sim. Tá. Lembrem que... Professora, Oi. eu tô sem o livro ainda. Aí tu vai botar as coisas no quadro ou tem que olhar pelo positivo? Tu pode, na explicação, olhar o quadro, aí depois quando a gente for fazer as atividades, aí tu faz pelo positivo, tá? Tá bem. Bom, então a gente lembra que a hemofilia, ela é ligada ao X, tá? E aí tá falando para nós ali, naquela primeira frasezinha, de que um casal não é hemofílico. Então, o homem, ele é Hzão, XHzão, Y, né? E a mulher, ela também não é hemofílica. Então, a gente sabe que ela tem um Hzão. Só que tá falando para nós que eles tiveram um filho hemofílico. Então, para eles terem um filho hemofílico, ela tem que ser Hzinho. Tá? XHzinho. Aí tá falando para nós, ó, que o primeiro filho do casal é hemofílico e a segunda parte da afirmativa tá dizendo que a filha vai ser hemofílica. Bom, o homem, ele vai mandar o XHzão ou o Y. E a mulher, o XHzão ou o XHzinho. Tá? Então, olha aqui. A gente vai ter filhas de dois jeitos. Completamente homozigotas, dominantes, e heterozigotas. O filho, sim. O filho a gente vai ter normal ou hemofílico. Tá? Aqui. Eu vou ter a filha XHzão, 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 XHzinho, e os filhos, sim.
XHzão Y, que seria um filho normal, e XHzinho Y. Então, ali onde diz para nós que a probabilidade de a filha ser hemofílica é de 25%, tem chance da filha do casal ser hemofílica? E aí, pessoal? Tem chance da filha ser hemofílica? Tem. Não tem. Não tem, sabe por quê? Porque para a filha ser hemofílica, ela tinha que ser XHzinho, XHzinho. E eu não tenho XHzinho, XHzinho. Eu vou ter, eles têm probabilidade de ter uma filha portadora da hemofilia, mas não hemofílica. Filho, sim. Homem, sim. Eles vão ter filhos hemofílicos. Filha, não. Para a filha ser hemofílica, o pai também teria que ser hemofílico. No momento que o pai é normal, a filha vai ser normal também. Tá? Então, aquele número 1 ali tá errado. Porque não tem probabilidade da filha do casal ser hemofílica. Tá? Esse é o 1. O 2. Em um casal em que a mulher é portadora do gene da distrofia muscular e o homem normal para a doença, a probabilidade de terem descendentes afetados é de 25%. Bom, aqui, ó, ele já não está falando de sexo, ele está falando dos descendentes, tá? Independente se vai ser homem ou mulher. Aí, o assunto é outro. Então, o homem, ele é normal e a mulher, ela é normal, mas ela tem o gene. Então, o XRzão, XRzinho. E aí começa a mesma coisa, né? Vou até fazer o joguinho da velha aqui para vocês verem. Aqui, uma mulher normal, homem normal, mulher normal, mas portadora, e homem com a doença. Como eles não estão me perguntando o sexo, eles estão me dizendo que eles têm chance de ter 25% dos filhos afetados, tá certo, ó, olha aqui. 25% de chance do filho ser afetado. Como não falou de sexo, aqui é 25% de chance. Se ele falasse de um homem afetado, aí seria 50% de chance, né? Porque aí a gente dividiria o quadrinho em macho e fêmea. Como ele só tá falando do filho sem o sexo, é 25%. Então, o 2 tá certo, tá? Os genes holândricos são responsáveis por transmitirem características restritas ao sexo e são localizados no cromossomo Y, na porção não homóloga do cromossomo X. Tá certa essa questão? Se a gente voltar lá no nosso livro didático, cadê? Na página 17, herança restrita ao sexo diz assim: relaciona-se aos genes presentes no cromossomo que apenas um apresenta, o cromossomo Y. Esses genes denominam-se holândricos e estão localizados na região não
homóloga. Então, a 4 tá certa porque um cromossomo, um gene holandrico é aquele em que a gente só vai apresentar em um dos cromossomos naquela parte que não é igual aos dois, tá? Então, a 4 tá certa. Estão me escutando? Sim? Sim. É que vocês Sim. me travaram para mim, eu não sabia se vocês estavam escutando. Então, a 2 e a 4 estão certas. Vamos lá para 8. A probabilidade de serem daltônicos os descendentes do sexo masculino de um casal em que o homem é o daltônico e a mulher não é daltônica, mas é filha de um pai daltônico. Então, no momento que ela diz para mim que a mulher é filha de um pai daltônico, essa filha ela vai ter o gene, tá? Então, o pai ele é daltônico, Dzinho, Y. E a filha, ela é normal, a mulher é normal, mas tem o gene porque o pai é daltônico. Tá? E tá dizendo para mim que a probabilidade deles terem um filho do sexo masculino, né? Daltônico, a probabilidade de serem daltônicos os descendentes do sexo masculino é de 1/4. Então a gente faz o joguinho da velha, né? Ó. E aí a gente cruza. Aqui a filha vai ser portadora. Aqui a filha vai ter o daltonismo. Aqui o filho é normal. E aqui o filho tem daltonismo. Tá? Então, ali, ó, tá certo. Se a gente dividir o quadro em quatros, o filho do sexo masculino vai ter 1/4 de chance de ser daltônico. Se a gente divide ao meio, ele vai ter 1/2 de chance, tá? A mesma coisa, menina, tá certo? Então, a 8 está correta. O homem tem 1/4 de chance de nascer daltônico. 16. A calvície hereditária é condicionada por um alelo presente no cromossomo Y, por isso ocorre com mais frequência em indivíduos masculinos. Não! A calvície, ela é uma característica autossômica que ela é influenciada pelo sexo, mas ela é influenciada pelo X. Então, aquela ali tá errado por causa disso, tá? Então, as certas são 2, 4 e 8. Entenderam? Querem que eu repita? Falem, por favor. Não precisa. Entenderam? Mais algum exercício que ficaram na dúvida? Povinho? Não. Sem nenhum exercício com dúvida aqui? Então vamos lá para o livro didático. Lá no livro didático, na parte lá ainda das heranças sexuais, né? Da página 18 até a 20. Alguma dúvida em algum exercício? Eu não entendi a 1
E a 3. O 1 e o 3, tá? Uma mulher trabalhou durante 10 anos em uma clínica de ressonância magnética. Seu primeiro descendente nasceu com daltonismo, herança recessiva ligada ao cromossomo X. A anomalia visual já tinha sido detectada em seu avô, mas em nenhum outro membro da família do seu esposo. A mulher resolveu processar a clínica por danos causados à exposição à radiação. Se você fosse o perito em genética, qual seria o seu depoimento no tribunal? Tá? Então, como é que a gente iria explicar se a ressonância magnética causou essa deficiência ou não, tá? Então, a gente tem que lembrar que o daltonismo ele é uma herança ligada ao X, tá? E que ela é causada pela apresentação dele, né? Lá nos cromossomos, ele é recessivo. Então, para uma mulher ser daltônica, ela teria que ser XDzinho, tá? A mulher normal, ela pode ser XDzão, ou XDzinho, tá? Então, se ela é genética ligada ao sexo, ela é uma característica que ela pode pular gerações, tá? Se a gente vai lá no heredograma, que a gente estava analisando semana passada, a gente pode ver que, às vezes, uma geração ela não tem a mutação, mas ela tem indivíduos que são portadores dessa característica. Então, o que acontece aqui, né? Do filho da mulher ter nascido com daltonismo? Que a mulher, ela tinha o gene recessivo, né? Ela recebeu esse gene recessivo e ela passou para o filho lá na concepção dele, né? Então, essa doença genética ela não foi causada pela radiação lá da ressonância magnética. Ela é uma doença causada por um gene recessivo no qual ela era portadora, tá? E é notado que ela era portadora porque o avô dela recebeu, né? Aqui não fala para nós se era o avô materno ou paterno, mas muito provavelmente era o avô paterno, que passou para a mãe dela era portadora e ela passou para ela, tá? Então ficaria assim, ó. Os avós. A avó ela era normal. O avô era daltônico. Nasceu a mãe. Normal. Só que a mãe já nasceu com o gene do portador. O pai é normal. Então, o pai passou para ela o gene normal e a mãe passou o gene portando a deficiência. Então, quando ela foi ter filhos, por mais que o marido fosse normal, ela passou para o filho o gene dela, a característica daltônica, tá? Então, é isso que a gente tem que colocar. Que a doença, ela é uma doença genética ligada ao sexo, que não tem a ver com a radiação, né? E que
a probabilidade da mãe ser portadora do gene é grande, né? Então, a mãe é portadora desse gene e por isso passou para o filho. Ela não apresenta a doença porque é uma doença recessiva, tá? No caso da mulher. Conseguiram? Querem que eu repita mais devagar? Não. Depois era o exercício 3, né? É. Bom, o 3 diz assim: em camundongos, o fenótipo da cauda curta retorcida é determinado por um gene dominante denominado BENT, localizado no cromossomo sexual comum aos dois sexos. Seu alelo recessivo é responsável pelo fenótipo da cauda normal. Se uma fêmea de cauda normal for cruzada com um macho de cauda contorcida, sua descendência apresentará as seguintes proporções. Bom, aqui aqui a gente tem que saber primeiro quem é, se é o macho ou a fêmea que tem os genes heterozigotos, tá? Bom, então vou repetir a leitura. Camundongos com fenótipo da cauda curta é determinado por um gene dominante, o BENT, tá? Vou botar... Deixa eu ver aqui. Vou botar... X e T, tá? Então, X e T é um, XX é outro, tá? O BENT, ele é dominante, tá? Então, ele domina sobre a outra característica que seria, por exemplo, o rabo normal, tá? Então, se eu fosse assim, eu seria normal. Se eu fosse assim, eu teria o rabo contorcido, assim, rabo contorcido e assim, rabo normal, tá? Então, ele está dizendo para nós que essa característica, ela é... Olha que loucura. Essa característica, ela é comum no cromossomo que os dois sexos têm, tá? Seu alelo recessivo é representado por um fenótipo de cauda normal. Uma fêmea de cauda normal é cruzada com um macho de cauda contorcida. Sua descendência representará as seguintes proporções. Aqui, nessa situação dos camundongos, a fêmea é heterozigota e o macho é homozigoto, tá? Então, uma fêmea de cauda normal é cruzada... Desculpa, gente. Desculpa, peraí. Confundi vocês. A fêmea é XX, o macho é XT. A fêmea
de cauda normal, caso, né, é cruzada com um macho de cauda contorcida. Bzinho T, Bzinho T. Então, o que acontece aqui? Tá, não. Voltar. Tava certo que eu falei antes pra vocês, tá? Tô confusa aqui nesse exercício. Aqui é o macho. Aqui é a fêmea. Tá? Quando a gente fala em camundongos, o heterozigoto é a fêmea e o homozigoto é o macho, tá? Então, aqui, o que a gente teria? Os machos todos com a cauda normal. Ai, gente, só um pouquinho que eu tô confusa aqui nesse exercício. Vou ler de novo, tá? O fenótipo da cauda curta, retorcida, é denominado dominante. E o cromossomo sexual comum aos dois. O seu alelo recessivo é responsável pela cauda normal. Tá, eu tô confusa por causa que o recessivo é o que mostra a cauda normal. Tá? E aí, às vezes, isso confunde a gente. Bom, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado para vocês verem. Olha, eu tô acostumada com genética e às vezes o exercício me confunde pelo fato da gente achar que o normal é sempre dominante, tá? Bom, então, voltando aqui o que eu falei para vocês, a fêmea, ela vai ser a homozigota, tá? Porque ela tem a cauda normal. E o macho, aqui, o heterozigoto, tá? O heterozigoto. Aí, aqui, sim, ó, a gente vai ter o quê? As fêmeas com a cauda contorcida, porque o macho tem essa característica que é dominante. E os machos com a cauda normal, porque a mãe, ela é normal. Então, para eles, por mais que essa característica seja recessiva, para eles, ela vai aparecer como dominante, tá? Então, a gente vai ter todos os machos com a característica normal e todas as fêmeas com a característica dominante. Então, vou repetir para vocês. Aqui, olha, vamos pensar o seguinte. Por que eu me confundi e aí, na realidade, nem era motivo para confusão? A gente tem que cuidar, sempre quando lê, quem é o dominante, quem é o recessivo, tá? E outra coisa, quando a gente fala em mamífero, a maioria deles vai ser o macho heterozigoto e a fêmea homozigota, tá? Então, aqui, ó, isso seria uma coisa que eu não deveria ter me confundido, tá? Então, para mostrar para vocês, que até a professora se confunde. Às vezes, é falta de atenção na leitura, tá? Então, aqui a resposta certa é a letra A, ok? Apesar da minha confusão, vocês conseguiram entender? Querem que eu repita? Não preciso. Entenderam? Deu de entender. Entendeu? Sim. Tá. Sim. Então, vou pedir para vocês de novo, leiam com atenção. Eu aqui, ó,
quis afobada explicar para vocês sem ler com atenção, me confundi no exercício, tá? Mais algum exercício que vocês estão com dúvidas? Sim, não? Não. Bom, então vamos ali para outra parte. Vocês estão enxergando bem o quadro, pessoal? Sim. Então vamos ali para a página. Dá pra ver bem direitinho, Sara. Oi? Dá pra ver bem direitinho, Sara. Tá, então tá. Então vamos ali, para a interação gênica na página 20. Bom, o que é interação gênica, então, né? Fala ali para nós, vou ler para vocês. Vários são os mecanismos genéticos que definem as características dos organismos. Por exemplo, monohibridismo, quando a gente tem um cromossomo, um par de cromossomos, mostrando uma característica. Dihibridismo, quando a gente tem dois pares, né? Então diz ali, quando o caráter é condicionado por um ou dois alelos, pares alelos. E os alelos múltiplos, que são quando a gente tem mais de uma característica, tá? Aí fala para nós que, além disso, a manifestação de determinado fenótipo depende da relação de dominância entre os alelos de cada par, tá? Então, que a gente já está acostumado a ver, né? Quem domina quem e aí qual característica que vai aparecer nessa relação, tá certo? E aí diz para nós que existe outro mecanismo genético denominado interação gênica que determinada característica pode ser condicionada pela interação de dois ou mais pares de alelos. Bom, então o que é essa interação gênica? Vamos ali para o exemplo que eu acho que é mais fácil da gente entender, tá? Ali está mostrando para nós as cristas dos galos, tá? Então, se o galo ele apresenta, as cristas, elas são condicionadas por dois alelos, dois pares de alelos. E esses dois pares de alelos, trabalhando juntos, eles vão mostrar para nós várias cristas diferentes, tá? Então, se eu tenho Rzão, Ezinho, Ezinho, eu vou ter uma crista rosa, tá? Se eu tiver o Rzinho, Ezão, Ezão, eu vou ter uma crista chamada ervilha, tá? O que aconteceria? Nessa relação, o mais sensato seria que quando tivesse uma mistura desses híbridos, eu ter ou uma crista rosa ou uma crista ervilha. Mas não é o que acontece. No momento que eu cruzo esses dois indivíduos, eu vou ter híbridos completamente diferentes, tá? Então, aqui, no exemplo de vocês, eu tenho uma família, né? Essa aqui seria os parentes, né? Tá mostrando para nós. Quando eles se juntam e formam uma família F1, essa família F1 ela vai estar toda heterozigota, né? Então, eu vou ter Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, né? Completamente heterozigoto. Esse indivíduo completamente heterozigoto, ele vai aparecer uma outra característica, que é a nós. Então, diferente da crista rosa, diferente da crista ervilha, eu vou ter um indivíduo com uma crista chamada nós. Cara, que engraçado. Oi? Quando eu cruzo dois indivíduos dessa crista nós, eu vou ter
indivíduos diferentes. Eu vou ter indivíduos com a crista nós, que nem o pai, os pais, né? Eu vou ter indivíduos com a crista rosa. Eu vou ter indivíduos com a crista ervilha. E eu vou ter indivíduos completamente homozigotos recessivos, que são simples. Então, no cruzamento de dois tipos de crista, eu formei uma terceira. E quando eu misturo esses heterozigotos, eu vou ter uma família com 4 tipos diferentes de cristas, tá? Então, aqui, para mim, eu tá mostrando que essas características, elas vão ser diferentes, né? Quando eles se misturam, eu vou ter indivíduos diferentes, tá certo? Então, olha aqui. Uma coisa que a gente tem que notar, tá? Vou apagar aqui e vou botar melhor para vocês entenderem. Que isso é muito importante a gente saber. Quando eu tiver um Rzão e um Ezão, independente do que aqui no par tiver, eu vou ter uma crista nós. Quando eu tiver um Rzão, independente do que aqui tiver, e 2 Ezinhos, eu vou ter a crista rosa. Quando eu tiver Rzinho, Rzinho e um Ezão, independente do que eu tiver aqui, eu vou ter a crista ervilha. Tá? E aí, o completamente recessivo é a simples. Então, o que eu quis dizer para vocês? Para eu ter uma crista nós, eu tenho que ter obrigatoriamente um gene dominante no primeiro alelo e um gene dominante no segundo alelo, para a crista nós aparecer. Para a crista rosa aparecer, eu tenho que ter um gene dominante no primeiro alelo e o par recessivo no segundo. Ervilha, par recessivo no primeiro alelo e pelo menos um gene dominante. E a simples é completamente homozigota recessiva, tá? Então, para essas características aparecerem, os alelos têm que ser necessariamente assim, tá? A proporção fenotípica, né, desses indivíduos vai ser o quê? Vai ser sempre 9 para 3, para 3, para 1, tá? O completamente recessivo vai ser sempre o menor, tá certo? O que tem os dominantes vai ser sempre o maior, 9, tá? E aí, os que têm os recessivos, eles vão sempre aparecer em menor quantidade, 3 e 3, tá? Então, essa proporção 9 aqui é onde a gente tem os dois alelos dominantes, tá? Essa geralmente vai ser, sempre vai ser a proporção fenotípica e genotípica das características, tá? É claro que aqui, ó, se a gente for parar para pensar na proporção genotípica, o nós, ele pode ter tanto o Rzão e o Ezão, quanto o Rzinho e o Ezinho, né? E aí aqui pode ter várias alterações. Eu posso ter Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzão,
Exão. Rzão, Professora, Ezão, Ezinho. Oi. ali no rosa é um S ou um Z? Em cima de ervilha. Desculpa, gente, é um S. Eu que escrevi errado. Hoje eu não tô bem. Hoje meus neurônios estão dando umas panes. Obrigada. De nada. Tá? Então aqui, ó, essa proporção vai ser sempre essa, tá? E as características, elas só vão aparecer condicionadas a esses dois alelos, tá? Um alelo depende do outro para fazer com que essa característica apareça. Ok? Bom, ali na página 21, tá falando para nós sobre a epistasia, tá? Então, eu vou ler para vocês o que é a epistasia. É um tipo de interação gênica que se caracteriza pela diminuição dos números de fenótipos, modificando a proporção 9:3:3:1, o que ocorre no cruzamento entre díhibdos. Esta mudança acontece em virtude da interação entre pares de genes, em que o gene apresenta o efeito inibidor sobre o outro, localizado no cromossomo não homólogo, que também condiciona o mesmo caractere. O gene inibidor denomina-se epistático. O gene ou par de alelos cujas as ações são inibidas são o hipostático. Então, o que está falando para nós? Aqui, ó, nessa característica, a gente tem uma interação gênica normal, tá? As características, elas são condicionadas pelos dois grupos e se modificam. A epistasia, o que acontece? Um desses dois pares de alelos que condicionam a presença de uma determinada característica, ele pode fazer com que esta característica seja inibida, tá? Então, o que está mostrando ali para nós? Primeiro está mostrando uma epistasia dominante, tá? Então, tá dando um exemplo ali das flores. Vocês estão vendo aquelas flores ali? Que a gente tem flor brancas com pontinhos, flor rosa, flor branca toda vermelhinha por dentro. Então, um desses genes, desses alelos que condicionam essa coloração nessas flores, ele inibe a presença dessa coloração, tá? Então, olha lá. O alelo, ó, um gene induz a produção do pigmento vermelho, tá? Então, se eu tenho o Dzinho, eu vou ter o vermelho claro. Vermelho claro. Tá? Se eu tenho o Dzão, eu vou ter a cor vermelho escura. Ok? Aí, o outro alelo que vem junto com esse, que vai me ajudar a mostrar essas características. Então, se eu tiver o Wzinho, essa produção de pigmento ela é estimulada. Então, há pigmento. Se eu tiver o W maiúsculo, esse W maiúsculo ele vai restringir o pigmento a pontos. Então, ele não deixa a planta completamente sem cor, mas ele diminui, tá? Eu vou botar não há pigmentos, mas a gente sabe que não é bem isso que acontece. Porque olhem ali a imagem. Vocês estão vendo que tem uma que tem uns pontinhos e uma que tem... ela é toda pintadinha de vermelho por dentro? Então, a toda pintadinha de vermelho por dentro é a que tem o Wzinho. A que tem só os pontinhos vermelhos, assim,
perdidos no meio do branco, é a que não há pigmento, que reduz para pontinhos, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter o cruzamento desses indivíduos. Desculpa, pessoal. Desses indivíduos, tá? Então, ele tá mostrando o cruzamento de umas plantas híbridas, o que a gente tem, tá? Então, a gente vai ter, quando ela tiver o Dzão e o W, ela vai ser flor branca com pontinhos vermelhos, tá? Essa característica, ela também pode aparecer quando for Dzinho e um W grande. Porque o Dzinho mostra a cor clara, né? Então, ou ela é Dzão vermelho escura e aí vai aparecer pigmentinhos, ou ela é vermelha clara e vai apresentar uns pigmentos. Então, aqui, o vermelho, ele vai estar em pontinhos. Tá? Quando tiver o Dzão e o Wzinho, eu vou ter o vermelho vívido, né? Então, eu vou ter aquela coloração do vermelho, ó, bem aparente, tá? Escuro, bem forte. Quando eu tenho tudo recessivo, eu vou ter o vermelho mais claro. Então, aqui, ó, eu vou ter 4 possibilidades, na realidade, né? Aqui é o vermelho escuro em pontos. E aqui é o vermelho claro em pontos. Então, sempre quando eu tiver o W grande, a minha coloração vermelha ela não vai ser tão eficiente. Quando eu tiver o recessivo, o Wzinho, a cor ela vai aparecer, tá? Então, o que quer dizer para mim? Que este W, ele pode inibir ou não a presença dessa coloração, tá? E ele vai dominar em cima da cor. Não me importa se é um vermelho mais forte que existe na face da Terra. Se a planta tiver o Wzão, ela não vai aparecer com eficiência, tá? Não vai chegar a tirar completamente a cor da flor, tá? Que nem muitas vezes acontece, de inibir completamente a característica. Mas ela vai fazer com que essa cor não apareça de uma forma boa, vamos dizer assim, tá? Depois, ali na outra página, a gente tem a recessiva, tá? Então, a recessiva, ele vai inibir a cor, tá? Ali, por exemplo, dos camundongos, quando ela aparece em homozigose recessiva. Independente se ele vai apresentar coloração ou não, tá? Então, ali para nós estamos mostrando os ratos, os camundongos. Então, o que acontece? O camundongo castanho, ele vai ser azão, tracinho, e aí tem que apresentar o P grandão, Pzão, tá? Essa cor aqui, ó, vai ser o castanho, tá? O preto é azinho, mas ele tem que apresentar pelo menos um P grande para esta cor aparecer, preto. Se eu apresentar o Pzinho, eu posso ser azão, Pzinho, ou azinho, Pzinho, que a minha cor não vai aparecer. Então, eu posso ser castanho, eu posso ser preto, eu posso ser verde, eu posso ser amarelo, laranja, qualquer cor que vocês imaginarem de camundongo. Se aqui
o meu segundo alelo for recessivo, homozigoto, minha cor não vai aparecer. Tá? É isso aqui que está mostrando para nós os camundongos. E aí é a coloração de todo o indivíduo, desde o olhinho até o último fiapinho de pelo, tá? Eles não conseguem processar a cor, eles não têm a pigmentação. É o que mostra para nós a pelagem albina, tá? Este indivíduo aqui seria albino, sem coloração. Ele pode ser verde-limão, que ele não vai apresentar a sua coloração, porque ele tem essa deficiência, tá? Aqui é quando é recessivo, tá certo? Bom, aí embaixo tá falando para nós sobre a herança quantitativa, né? Então diz ali para nós, ó, que quando a expressão fenotípica de um caractere é determinado por efeitos aditivos de 2 ou mais pares de alelos que se separam independentemente. E aí tá mostrando para nós a coloração, a pigmentação da nossa pele, né? Que ela é condicionada por um efeito aditivo, né? De 2 alelos, que vão determinar a quantidade de melanina que vai estar presente no nosso corpo, tá certo? Então diz ali, ó, não são utilizados os termos dominante e recessivo. Há um alelo aditivo e outro indiferente ou não para o aditivo. Então, um dos alelos ele vai estimular a quantidade de melanina que vai ser armazenada nas células, tá? E um não vai ser dominante sobre o outro. Ele vai fazer com que a gente apresente, né, a nossa espécie, ela apresente várias camadas, vários níveis de coloração na pele, pela presença desse caractere, né, aditivo, tá certo? Então é como se fosse assim, por exemplo, aqui, né? Vamos pensar assim, o pezinho teria um aditivo, que nem a crista do galo, tá? Que um tipo é a noz, um tipo é a ervilha, um tipo é a rosa, um tipo é a simples. Então aqui a gente teria essa variação nos alelos com relação à característica da coloração do corpo, tá? E aí, quando eu falo da coloração do corpo, a gente fala de coloração de tudo. Olho, cabelo, pele, tudo, tá? Lembrem que uma pessoa albina, ela perde a coloração dos olhos também. Ele tem os olhos bem clarinhos, né? Quase transparentes, se a gente parar para pensar. Tá, pessoal? Gente, ainda tem mais um pouquinho de conteúdo pra gente ver, então vocês podem ir pro intervalo. Quando a gente retornar, eu termino e a gente faz atividades, tá?